tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula sobre hereditariedade. E para ajudar na minha aula, eu estarei falando via online com o professor Leonardo. Ele é tataraneto do vizinho do Gregor Mendel. Mas por que Gregor Mendel? Eu falei na outra aula, ele é chamado o pai da genética. Então vamos para essa chamada e para essa entrevista? Olá, professor Leonardo! Olá, professora Minerva, como vai? É um prazer estar aqui nessa entrevista com você. O prazer é todo meu, professor. Olha, hoje a aula é sobre hereditariedade. E como o senhor é professor de biologia e foi tataraneto do vizinho do Gregor Mendel, que é chamado pai da genética, eu estou conversando nessa entrevista com o senhor. Você poderia falar um pouquinho sobre Mendel pra gente? Claro, professora Minerva, posso falar um pouco sobre ele sim. Gregor Mendel foi um botânico, biólogo, monge que nasceu num país muito bonito, a Áustria, um lindo país europeu. Então, professora Minerva, eu não sei se a senhora sabe, mas o meu tataravô, ele também morava na Áustria. E ele viveu ali perto de onde Gregor Mendel também vivia. Meu tataravô, como todos naquela época, trabalhava na fazenda dos seus pais. E sabendo dos conhecimentos de Gregor Mendel, ele se aproximou mais para tentar descobrir, pegar algumas dicas bacanas para ele poder aplicar na fazenda dele. Foi muito bacana. E a amizade dos dois, do meu tataravô e de Gregor Mendel, durou muitos e muitos anos. Que ano que foi isso, para eles saberem? De 1822 a 1884. Professor, conta para os meus alunos qual foi o experimento que Mendel fez que tem a ver com hereditariedade. Professora Minerva, como ele foi um botânico e muito observador, ele fez o cruzamento de algumas ervilhas para poder explicar melhor aquilo que ele observava na natureza. Isso foi de muita importância para os seus estudos. Tem um vídeo aqui, uma animação super bacana, que vai ilustrar um pouquinho melhor sobre os estudos e as descobertas de Gregor Mendel. Vou compartilhar com você e eles são super bacanas. Só um momentinho. Que lhe ajudou a fazer cruzamentos entre espécies de plantas, fez várias descobertas e respondeu várias questões sobre a hereditariedade. É o que ele escolheu para suas pesquisas, a ervilha. Pois é um vegetal de fácil cultivo, produz muitas sementes e pela facilidade na polinização artificial. Elas também apresentam cor da semente verde ou amarela, forma da semente lisa ou rugosa, entre outras características. Em seus experimentos, Mendel utilizava apenas plantas puras, ou seja, plantas de sementes amarelas que só originassem plantas com sementes amarelas, e plantas de sementes verdes que só formassem plantas com sementes verdes. Em sua pesquisa, Mendel cruzou, por exemplo, plantas puras de sementes amarelas com plantas puras de sementes verdes, chamando essa geração de geração parental. Os descendentes desse primeiro cruzamento apresentavam somente sementes de cor amarela, sendo por isso chamados de híbridos, pois descendiam de pais com características diferentes. Mendel chamou a segunda geração de geração F1. Em um segundo momento, Mendel cruzou entre si os descendentes obtidos na geração F1 e, como resultado desse cruzamento, obteve a geração F2, composta por plantas de sementes amarelas e plantas de sementes verdes, na proporção de 3:1. Após essa experiência, Mendel viu que o fator para a cor verde havia desaparecido na geração F1 e, por esse motivo, chamou o fator para a cor amarela de dominante. Como a cor verde não apareceu na geração F1, mas apareceu na geração F2, Mendel supôs que o fator para essa cor estava escondido, encoberto na geração F1, mas reapareceu na geração F2, sendo por isso chamado de recessivo.
A partir disso, Mendel concluiu que os filhos herdarão dos pais apenas um gene de cada característica, podendo ocorrer então a manifestação apenas da característica dominante, pois os dois genes se separam, ou seja, segregam-se, durante a formação dos gametas, indo apenas um gene para cada gameta. Esta é a primeira lei de Mendel, também chamada de lei da segregação dos fatores. Quando eu era criança, eu não conseguia entender por que meu pai tinha olhos azuis, a minha mãe tem olhos castanhos. Eu nasci com olhos castanhos e minha irmã com olhos azuis. Eu acho maior injustiça. Eu só fui entender isso depois, quando eu entendi o que era genótipo. Você pode explicar um pouco para os meus alunos? Professora Minerva, realmente é uma injustiça mesmo. Mas a senhora fica bem com qualquer cor de olho. Como que nós podemos, então, definir o que é o genótipo? O genótipo é um conjunto de genes que nós herdamos metade do pai, metade da mãe, que trazem as características daquele indivíduo. No caso da sua família, os genes que nós chamamos de genes dominantes provavelmente devem ser os genes da cor do olho escuro, tá? De um ser humano, de uma pessoa. Dentro de uma família, nós podemos ter o quê? A presença desses genótipos para a cor de olho de cor azul, cor castanho, castanho claro, castanho escuro. Como na sua família provavelmente você deve ter uma quantidade maior de pessoas com cor castanho, nós vamos chamar de genes dominantes, tá? E no caso da sua irmã que nasceu com o olho azul, a gente vai dizer que ela ali foi o quê? Um gene recessivo, ou seja, estava escondidinho esses genes das características dentro das células do seu pai e da sua mãe e esperou o melhor momento para se manifestar. E acabou se manifestando na sua irmã. E em você acabou se manifestando a cor do olho castanho. Professor Leonardo, muito obrigada de você ter participado dessa entrevista, ajudando na minha aula, viu? Olha, fica bem e se cuida, hein? Professora Minerva, muito obrigado pelo convite a participar dessa entrevista. Fiquei muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre os meus conhecimentos a respeito desse grande gênio que foi Gregor Mendel, que pode ser considerado o pai da genética. Muito obrigado mais uma vez e valeu mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e se surgiu alguma dúvida, vá pesquisar, porque o assunto é muito interessante e muito importante você saber. Espero que vocês tenham se inscrito no canal e não esqueça daquele joinha. Até a próxima aula, gentarada. Um beijo! Mais um amigo que dá para ver bem as características fenotípicas dos seus filhos. Ele é meu amigo Leandro e os meninos mais bonitinhos são o Rafael, de cabelo azul, e o Miguel. Olha como eles são parecidos também. Clap along if you know what happiness is to you.